Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Lopes, esse é o canal Desvendando Original e hoje a gente vai falar sobre o determinado assunto que é o que será que o anticristo está fazendo no Brasil ou como será que ele está agindo no Brasil. Antes da gente entrar no vídeo de hoje, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, você também clicar no like e no sininho das notificações para que você possa continuar recebendo as atualizações aqui do canal Desvendando Original, tá bom, pessoal? Então eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não sei quem é o anticristo e não nos importa muito saber quem é. Eu não creio que o anticristo seja Emmanuel Macron, nem Jared Kushner, nem Donald Trump, porque o anticristo será alguém de reputação ilibada, alguém que vai ter o apreço de toda a população global, ele será um líder global que vai livrar toda a humanidade de um grande problema global, seja ele o aquecimento global, seja ele uma guerra mundial, uma epidemia global ou até um falso ataque, uma invasão falsa alienígena, utilizando o projeto Blue Beam, HAARP, hologramas e por aí vai. Agora, não precisa a gente saber quem é o anticristo para nós identificarmos como ele está agindo no Brasil. Não ele, mas o seu sistema, o seu projeto. É claro que o anticristo vai agir no Brasil por meio das sociedades secretas, as mais famosas, a maçonaria, né, a Rosa Cruz e tal, mas as menos famosas também, como a IoT, Illuminatis of Thanateros, a Ordo Templi Orientis, entre várias outras aí, o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim, o Palladium e as ordens satânicas propriamente ditas. Mas, independente de quem que está agindo e de quais instituições estão agindo, nós podemos muito bem perceber a estratégia, a forma, né, de ação. E a forma de ação não tem nada muito específico do Brasil. O que eles estão fazendo aqui no Brasil, estão fazendo mundo afora, que é implementar uma agenda globalista, implementar uma agenda que se apresenta como progressista e defensora das liberdades individuais, defensoras das minorias, defensoras dos movimentos sociais e por aí vai. Tudo isso é uma grande cortina de fumaça para poder implementar essa agenda esquerdista, que é exatamente essa agenda do anticristo, é a agenda comunista, porque existe um direto vínculo entre a formação do marxismo com Karl Marx e o plano globalista dos Illuminati da Bavária com Adam Weishaupt, tá? Lá em 1776, no dia 1º de maio, o jesuíta Adam Weishaupt criou a Ordem dos Illuminati na Bavária, né? E ele foi patrocinado pela Liga dos Justos, que era em grande parte encabeçada pela família Rothschild, pelo Mayer Rothschild, né? E depois, em 1786, esse plano ele foi desvendado, desmascarado, né? Um mensageiro estava levando cartas aos núcleos na Europa para a tomada de poder e implementação de uma nova ordem mundial que substituísse o antigo regime na Europa. Só que esse plano conspiratório de tomar o poder na Europa, ele foi desvendado porque um raio caiu em cima desse cavaleiro que era o mensageiro e os documentos ficaram espalhados no chão e as pessoas tiveram acesso a esse plano secreto. Então, tanto a Liga dos Justos quanto a Ordem dos Illuminati foram dizimadas e foram para a clandestinidade por causa dessa perseguição, mas 70 anos depois eles voltaram, eles tinham fugido da então Alemanha, não era Alemanha ainda, né, aquelas regiões da Prússia ali, da Bavária, fugiram para a França, e da França e da Inglaterra eles se reorganizaram e financiaram Karl Marx para redigir o Manifesto Comunista. Essas informações estão todas aqui nesse livro aqui, ó, Non-Dare Call It Conspiracy, que essa é a versão que eu tenho em inglês, mas a versão em português já existe, se chama Política, Ideologia e Conspirações. É uma leitura indispensável para você saber o que está acontecendo no mundo hoje, e o livro vai te ensinar a entender o que está acontecendo no mundo hoje em termos de globalismo a partir de um estudo profundo do sistema financeiro internacional. Você vai aprender muita coisa nesse livro, é uma indicação fortíssima que eu deixo para vocês. Você pode inclusive adquirir esse livro por meio da livraria Daniel Lopes, que eu deixo o link aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, esse plano dos Illuminati ali, que Adam Weishaupt trouxe com o patrocínio da Liga dos Justos, é um plano satânico de implementação da nova ordem mundial, que é o termo político para aquilo que na Bíblia se chama o reino do anticristo, tá? Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, nós estamos falando sobre reino do anticristo, a superação do cristianismo e a destruição do paradigma judaico-cristão e tudo que remeta a Jesus Cristo e a Bíblia dentro da cultura global, tá? E esse globalismo, é claro,
formalizado ali no Manifesto Comunista de Karl Marx, e já circulava muito tempo antes de Marx vir com esse manifesto da sua autoria, porque era um documento revolucionário que já estava em circulação, patrocinado pela Liga dos Homens Justos. Então, mas quando Karl Marx formaliza esse documento, esse plano de domínio global, ele coloca ali, entre as várias etapas da implementação dessa nova ordem mundial comunista, ele coloca a dissolução das instituições agregadoras. Quais seriam essas instituições agregadoras? Primeiro, a família. Segundo, a igreja. Terceiro, a propriedade privada. Esses três passos estavam no plano de Karl Marx para destruir a sociedade ocidental e implementar o comunismo, tá? Uma rebelião, uma revolução, um troço completamente conspiratório. E você vê claramente nesse projeto que é antirreligioso, anticlerical, que é anticristão, é teofóbico, é cristofóbico. Esse projeto é o que o anticristo está usando para implementar o seu plano no mundo inteiro hoje. Então, o Brasil, dentro desse cenário da nova ordem mundial, ele estava sendo assim um ponto fundamental, porque o Brasil tinha se tornado um quartel-general de expansão do esquerdismo e do socialismo em toda a América Latina por meio de uma instituição criada nos anos 90 por Fidel Castro e o ex-presidente Lula, que é o Foro de São Paulo, que todo mundo disse que não existia, mas que até o próprio José Dirceu, numa entrevista que ele deu ao Antônio Abujamra no programa Provocações, no antigo programa Provocações, ele abriu completamente, né, falou sobre o Foro de São Paulo e o grupo de Marbella, falou sobre vários grupos ali. Então, pessoal, o Brasil tinha se tornado um grande quartel-general da implementação do reino do anticristo na América do Sul, porque o Brasil estava patrocinando porto em Cuba, lá o Porto de Mariel, estava patrocinando metrô na Venezuela, estava patrocinando obras na Guiana, estava patrocinando até ditaduras africanas com dinheiro público, estava mandando dinheiro até para a Palestina lá para continuar sua resistência e seus ataques a Israel. Então, pessoal, o Brasil estava nas mãos desse plano do anticristo, era uma parte importantíssima desse plano, mas com a eleição de Jair Bolsonaro, esse sistema foi quebrado. Aí você pode falar, mas Bolsonaro é maçom, Bolsonaro é o candidato da nova ordem mundial, Bolsonaro foi aos Estados Unidos e encontrou o pessoal do CFR, Council of Foreign Relations, que é uma das mais importantes instituições globalistas e satânicas do mundo e tal. Não é nada disso. Se Bolsonaro fosse isso tudo, eu não sei se ele é maçom, mas se ele fosse o candidato da nova ordem mundial dos globalistas, ele teria grande volume de investimento na sua campanha. E isso ele não teve de jeito nenhum. E ele teria sido também o queridinho da mídia, porque a mídia é, sim, comandada por esses grupos, esses poucos grupos globalistas, tá bom? Então, se a gente pensar o Brasil no cenário do final dos tempos e o que o anticristo está fazendo no Brasil, o anticristo perdeu um grande posto, porque com a eleição de Bolsonaro, esse sistema que estava muito bem implementado, de implementação da nova ordem mundial por meio de uma doutrina aparentemente progressista, mas por trás uma doutrina satânica, comunista, anticristã e cristofóbica e completamente fascista, esse sistema foi quebrado, mas há um grande trabalho ainda pela frente. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos algumas nações serão poupadas, tá? Eu creio que o Brasil está sendo poupado ou será poupado pela participação que tivemos crucial na construção do Estado de Israel, na reconstrução em 1948, com a participação importantíssima do Oswaldo Aranha, ali garantindo que o Estado de Israel fosse constituído como um Estado judaico moderno, lá na região onde antigamente era o território de Israel. Então eu creio que é possível que o Brasil seja uma das nações poupadas por causa dessa participação. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse conteúdo todo. Te convido a se inscrever no canal, tá bom? Clica no like aqui embaixo, clica no sininho das notificações, dá uma olhadinha na minha livraria Daniel Lopes e também na minha loja Desvendando Original, que ali tem muito material legal, inclusive material de escatologia. Você pode dar uma olhadinha no Panorama Mundial do Anticristo, que é uma série de DVDs, cada caixa tem 2 DVDs, completando mais de 5 horas de material, assuntos muito interessantes, falamos de política, de ciência, de novas tecnologias, bem diversificado e interdisciplinar o material. Creio que você vai gostar muito. Clica aqui embaixo para você adquirir. Indico para você, começa do primeiro volume, Panorama Mundial do Anticristo volume 1, tá bom? É isso aí, galera.
Quero saber a sua opinião sobre isso, dê sua opinião aqui no comentário, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva. Se não deu o like ainda, já dá o like, clica no sininho das notificações. E é isso aí, a gente volta na próxima terça-feira com mais um estudo de grego e hebraico. Um forte abraço, pessoal, valeu!